Beleza? Nas últimas semanas, o Gu tem falado conosco sobre obediência, né? E gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Por acaso vocês se lembram, quem já trabalha, né? Vocês se lembram do primeiro dia de trabalho de vocês? Para quem estuda, ainda está estudando aí, você se lembra do primeiro dia de aula, seja na escola, na faculdade, em algum curso? Vocês lembram o que vocês sentiram? Qual foi o sentimento de vocês? O que você faz quando chega em um lugar que você não sabe fazer nada? Você simplesmente obedece, né? Então, se alguém chega para você e fala, faz isso aqui, pega a Bíblia aqui, coloca aqui, você vai lá, vai fazer, porque aquela pessoa, ela já está um tempo lá, então ela já sabe sobre o que ela está falando. E isso, esse primeiro tempo, esse primeiro contato que a gente tem, é uma mistura de sentimentos. Eu não sei vocês, mas pelo menos comigo, eu fico muito ansioso para saber logo fazer tudo no trabalho, para não ficar precisando de ajuda, para não ficar pedindo ajuda. Eu tenho essa timidez, essa vergonha de ficar perguntando, porque eu acho que a pessoa vai falar, pô, sabe de nada, velho. E você se lembra do sentimento, o que você sentiu quando você foi reconhecido assim pela primeira vez? De quando você recebeu uma promoção, ou um aumento salarial, ou uma boa nota na escola, faculdade. E quando você não conseguiu gerar algo bom, ou seja, você errou, e alguém foi lá, principalmente no trabalho, e lascou. Você se lembra o que você sentiu? Isso, pelo menos comigo, é uma coisa que fica muito na cabeça, cara. Que quando eu erro assim e alguém vai lá, primeiro que eu tento de todas as maneiras consertar aquele erro, sem pedir ajuda antes. Eu tento de todas as maneiras, se eu não consigo, aí eu tenho que ouvir a pessoa falar, assim, para mim eu já fico totalmente cabisbaixo. Queria que a gente abrisse aí, abram suas Bíblias comigo aí, por gentileza. Em Cantares de Salomão, a gente vai ler do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 4. Cantares de Salomão, né, é um livro poético escrito por Salomão. Ele retrata o amor de Jesus pela igreja, ou seja, Jesus é o amado e a amada somos nós, a igreja. Todo mundo já abriu aí? Posso ir? Pois bem, vamos lá. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. O amado. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. E o meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele, atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar.
Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela, ou como o cervo novo, nas colinas escarpadas. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram enquanto faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Só vir aqui. Como vemos nessa primeira parte do texto, no capítulo 2, do 1 ao 9, fala muito sobre a questão de identidade. Então, ela primeiro fala que, a amada primeiro ela fala, sou uma flor de Saron. E o amado, logo depois, no versículo 2, fala, como o lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. E aí, depois dele falar isso, ela prossegue falando, eu sou isso, eu sou aquilo, e o meu amado é esse. Um ótimo lugar para se estar é onde sabemos quem o Senhor é e Ele reforça em nós quem nós somos. E assim, então, sabemos quem somos. Primeiro ela começa a falar, eu sou isso. E depois o Senhor o amado simplesmente vai lá, você é isso aqui mesmo. A partir do momento que Ele reforça, ela então já começa a falar mais ainda. E ela fala quem Ele é e quem ela é. Quando sabemos quem somos, nós descansamos à sua sombra. Nós simplesmente descansamos às mãos de Jesus. Quando a gente sabe quem Jesus é, a gente descansa nas mãos dele. A amada sabia quem era o amado. Então ela fala, eu descanso em suas sombras. Quando sabemos quem somos, nós desejamos por mais dele. Ela até fala aqui, aí vem ele, saltando pelos montes. Ela olha, ela quer saber onde ele está, ela está vindo, ela quer mostrar para todo mundo. Quando sabemos quem somos, nossa visão, ela é amplificada e enxergamos toda a beleza em tudo o que ele faz. O amado fortalece a identidade da amada, e quando ela sabe quem ela é e quem ele é, então ele a convida para um novo nível. Ela já sabe quem ela é, ele já fortaleceu no coração dela quem ela é, então a identidade dela já está firmada. E quando a nossa identidade está firmada, o Senhor vem e chama, legal, agora você pode conhecer um pouco mais. Agora eu posso revelar um pouco mais a você. Então, a partir do versículo 10, a amada fala assim, o amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Ele repete isso depois. E ele convida ela, ele chama ela para esse novo nível, levanta um pouquinho aí, vamos dar uma caminhada.
Ele fala para ela sobre o lugar. Olha como se o que está acontecendo lá fora, que aqui dentro, onde você está, no seu quarto, deitada, você não está vendo. Então vem comigo e vamos ver algo novo. Vamos que eu vou te mostrar algo novo. Ele enxerga ali o crescimento dela. Sabe que ela pode crescer ainda mais, então a convida, a chama para se levantar e ir com ele. O chamado é para sairmos sempre de um lugar onde agora é confortável. Ela provavelmente estava deitada. E para mim, pelo menos, não existe um lugar mais confortável do que estar deitado. Eu chego do trabalho, eu já me jogo na cama. Porque para mim é muito confortável. E a gente tem que sair dessa zona de conforto. O melhor lugar para a gente estar é a zona de desconforto, não é essa zona de conforto. Então o amado fala para ela sobre a beleza, sobre a beleza do lugar que ela não está vendo. E que se ela continuar ali deitada, ela continuará não vendo. Ele encoraja ela, fala da sua importância, como a gente pode ver aqui no versículo 14, ele fala: mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Quando o Senhor está nos desafiando para um próximo nível, Ele sempre vai nos encorajar e falar dos detalhes e das nossas características. Ele sempre vai falar para a gente algo que que a gente muitas das vezes não vê e não enxerga. Algo que muitas das vezes a gente duvida que a gente tem. Sempre seremos chamados para ir além e enxergar algo que não conseguimos ver agora. Sempre quando somos chamados para ir além, somos encorajados em nossas características. E nisso entram os 5 estágios do crescimento. Que a partir do versículo 15, e a gente vai até o versículo 4 agora. O primeiro estágio do crescimento é sentir falta. Quando a gente começa a sentir falta. Então a gente tem aquilo ali, a gente gosta daquilo ali, mas quando aquilo não está conosco, a gente sente falta daquilo. Ali no versículo 16, ainda do capítulo 2, 16 e o 17, a amada fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Então, como a gente viu nos versículos anteriores, o amado fez um convite para ela, chamou a amada para ir com ele, mas ela não foi. Ela permaneceu deitada. Ela permaneceu no lugar onde para ela é confortável, para ela está bom. Ela permaneceu no lugar onde é um lugar para ela que ela está descansando, está tranquila, ok. Mas o amado mesmo assim prossegue no caminho. Ele queria que ela fosse junto, para que ela crescesse, mas ela não quis, não foi. E quando ela percebe que o amado não está mais ali, então ela começa a sentir falta. E isso a gente pode ver nesse versículo 17, que ela fala: volte, amado meu. A nossa reação imediata quando sentimos falta de algo é sempre ir atrás. É algo que a gente vai ver no versículo seguinte. Mas a gente só vai atrás, a gente só sente falta do que amamos e queremos. Então, se a gente não está indo atrás de algo, é porque a gente não ama esse algo. É porque a gente não quer, isso não faz falta para a gente. E durante um tempo da minha vida,
eu fiquei, o Senhor me trouxe essa palavra, né? Ano passado Ele me lembrou. Essa palavra já está sendo cultivada no meu coração, esse texto já fazem quase 3 anos. E ano passado Ele me lembrou desse texto. A gente estava isolado já estava em isolamento. E o Senhor me falou sobre um novo tempo. Ele virou para mim e falou: cara, eu quero te levar para um novo tempo. Eu estava muito empolgado naquela época, cara, essa linha de oração, cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens empolgados de estar lá, e aquilo lá me encorajava bastante. E quando veio a pandemia, o isolamento, tudo aquilo meio que, cessou. E quando o Senhor me falou isso, eu entendi, eu compreendi. Falei, caramba, ok, já entendi. Acho que esse é o tempo que Ele está me chamando para o secreto, para me fortalecer no secreto. Entendi, vamos. Foi uns 3 meses nessa pegada, então eu esqueci. Eu esqueci e fui deixando de lado. Deixei de lado. Mas aí chegou um tempo que eu comecei a sentir falta. Eu comecei a sentir falta daquele ambiente que tinha com o Senhor. E aquilo me fazia uma falta enorme, cara. Aconteceram tantas coisas durante o tempo antes da pré-pandemia. E eu estava muito empolgado, de repente veio um baque desses que, opa, cara, o que eu faço agora? E quando eu comecei a sentir falta, aí veio o segundo estágio. O segundo estágio é quando a gente procura no mesmo lugar de antes. O lugar onde a gente já estava acostumado que sempre a gente conseguia encontrar. No versículo 1 do capítulo 3 fala: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não o encontrei. Ela passou a noite toda procurando o amado, ainda numa região que tem o limite e o controle dela, onde está tudo na mão dela. E esse ano, quando voltamos aos cultos presenciais, e aí eu falei e pensei, caramba, velho, é agora que tudo vai voltar ao normal. Falei, cara, agora que vamos voltar a voar, vamos lá, velho. 4 horas já vou estar lá na salinha de oração, lá, pá, pegada, vamos. Cheguei aqui, fiquei 10 minutos na salinha de oração, não aguentava mais. Falei, cara, eu não sentia mais prazer naquilo ali. Eu não conseguia estar ali. Ficar ali, aqueles 10 minutos, foram 10 minutos para mim muito tristes. Não ouvia nada, não conseguia orar, não conseguia fazer nada. Mas isso porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente sente falta e a gente vai atrás é que a gente busca no mesmo lugar de antes. Por acaso, quando vocês já sentiram falta do Senhor ali, vocês já foram ouvir a mesma música de antes? Essa música aqui, ela já me levou profundo e nada. O mesmo versículo de antes, o mesmo texto, você foi lá, peraí, esse texto aqui e nada. Isso pelo menos comigo já aconteceu muito. E é uma coisa interessante da gente lembrar que o amado estava falando as características e os detalhes do lugar para onde ele iria, para onde ele estava chamando ela. Então, ela somente esqueceu. E
Quando sentimos falta de algo, isso gera em nós um tamanho desconforto. A gente fica desconfortável. Cara, eu não consigo mais ficar assim, isso aqui tá muito desconfortável, eu tenho que fazer alguma coisa. E o desconforto, ele muitas das vezes ele gera um desespero. E a gente começa a ficar desesperado. O desespero é o que faz a gente começar a se movimentar. É o que faz a gente querer achar esse algo que a gente está procurando. O desespero, ele gera esse imediatismo. Então a gente precisa disso para agora. Então o que eu vou fazer? Vou ouvir a mesma música que fazia eu estar ali na presença. Vou ler o mesmo texto. Vou conversar com a mesma pessoa. Vou fazer a mesma oração. O imediatismo nos leva a isso. O imediatismo, ele nos faz procurar, na maioria das vezes, nos lugares errados. Porque o lugar certo, o Senhor já falou, Ele já revelou. Mas a gente, pela questão imediata, não lembra disso. A gente procura no mesmo lugar de antes. Para a amada, esse lugar foi o quarto dela. Para a amada foi aquele lugar ali. Esse lugar aqui era onde ele sempre estava, então é aqui que eu vou procurar. E era engraçado que nesse tempo, quando eu fui duas semanas na salinha de oração e estava tudo zerado, cara, não ouvia nada, não tinha nada. E eu meio que queria obrigar o Espírito Santo a me falar as mesmas coisas de antes. Eu estou fazendo a mesma coisa, então o Senhor tem que me revelar a mesma coisa. Não quero saber. Mas uma coisa é que o Espírito Santo ele não é obrigado a te dar uma revelação só porque você está fazendo a mesma coisa. Ele não é obrigado. Você já gastou tempo procurando Jesus em um lugar onde sempre o encontrou? E quando você não encontrou, o que você fez? Indo para o terceiro estágio, quando a amada não encontrou o amado no quarto, então o que ela fez? Ali no versículo 2 fala assim: vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. O segundo estágio, a gente procura no mesmo lugar, escuta a mesma música, lê os mesmos textos. No terceiro estágio, a gente percebe que aquilo não está fazendo efeito, que aquilo não está dando certo. Então é uma questão também de percepção. Então a gente fala, cara, beleza, eu vou me levantar aqui e vou procurar em outro lugar. Em algum lugar ele vai estar. Então eu vou procurar em outro lugar. Quando não encontramos algo no mesmo lugar de antes, temos que decidir. Ou permanecemos na mesma procurando ali, ou a gente age e faz diferente. Ou a gente se move. Ou vai para outro lugar. Você sabe qual a área da sua vida que você está em uma zona de conforto hoje? Se alguém viesse e te perguntasse qual a área da sua vida hoje você está em uma zona de conforto? A gente tem várias áreas na nossa vida. Você saberia responder isso? Fala, cara, essa área aqui, eu
Eu queria ir mais cedo lá na salinha de oração, mas eu não consigo. É essa? Qual que é? Na zona de conforto que você está atualmente, você já teve a percepção do lugar onde você deveria estar? Para onde deveria estar caminhando? Aí então veio o quarto estágio, que é quando a gente pede ajuda. O versículo 3, ela narra assim: as sentinelas me encontraram quando fazendo algo, mas a gente conversa com todo mundo, mas não abre o coração. Não fala, cara, eu estou precisando de ajuda nessa área aqui. Eu estou precisando de ajuda nisso aqui, cara. A gente costuma segurar para nós. A busca por mais do Senhor é uma grande jornada de autoconhecimento, onde percebemos, novamente percepção, que não conseguiremos chegar no lugar sozinhos. É uma jornada de autoconhecimento que a gente tem essa percepção que precisamos de ajuda. Nesse tempo, de toda essa caminhada, de todos esses estágios que a gente estamos passando, mais sobre nós é externalizado. E somos moldados, tratados, cuidados, para então podermos cuidar. E aí eu pergunto para vocês, onde vocês estão procurando ajuda? Ela pediu ajuda às pessoas certas, porque os sentinelas eram os guardas da cidade, então eles deveriam saber onde o rei estava. Mas as sentinelas não responderam porque provavelmente não sabiam. Para quem vocês estão pedindo? Para aqueles seus amigos lá do trabalho, da escola, que não nem a vida toda desalinhada, não querendo julgar, claro. Mas para quem vocês estão pedindo ajuda? Peçam ajuda para pessoas que vocês reconhecem, que vocês consideram já experientes na fé. E também para os líderes, para nós cristãos em geral, quando alguém vier pedir ajuda para nós, a gente vai saber onde Jesus está? Ou a gente vai apontar para o nosso quarto, igual a Amada estava procurando lá? Ah, é ali. Quando alguém vier te pedir ajuda, você vai saber onde Jesus está? Quando alguém chegar em você e falar, cara, onde está? Onde está o amado? Você saberá onde ele está? Em Isaías 62, 6, 7, o Senhor fala: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém, e faça dela o louvor da terra. Esse é o lugar da liderança que o Senhor estabeleceu, de nós cristãos em geral. É um lugar onde a gente não descansa, onde dia e noite nós estamos buscando mais do Senhor, onde dia e noite nós estamos disponíveis para responder quando alguém vier e perguntar onde Jesus está. E durante essa caminhada que eu estava falando sobre a salinha de oração, que eu não conseguia sentir nada ali, eu passei por todos esses estágios aqui. E para mim esse estágio 4 foi um dos mais importantes.
Porque quando meu orgulho foi quebrado, quando várias coisas em mim foram quebradas, porque eu tinha uma imagem a zelar, eu achava que eu tinha uma imagem a zelar. Eu achava que eu não precisava de ajuda em certas situações. Mas então eu tive que falar para o Rick, falar para vários dos meus amigos, falar, cara, não sei, cara. Parece que para mim, acabou, tipo, não existe mais nada. Eu tento ir lá orar, eu tento ler a palavra, mas eu não consigo, não vem nada. Eu não ouço o Senhor mais falando comigo. E é depois que a gente pede ajuda, que a gente passa para o último estágio, que é o estágio 5. A gente passou pelo primeiro estágio, então a gente já sentiu falta. A gente foi para o segundo estágio, que a gente começou a procurar no mesmo lugar de antes. A gente foi para o terceiro estágio, que é a tomada de decisão de falar, cara, eu não estou encontrando ele aqui, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair daqui e procurar ele em outro lugar. A gente veio para o quarto estágio, que a gente reconheceu que precisa de ajuda. Porque os estágios anteriores nos mostraram, fez a gente se autoconhecer e saber que sozinho a gente não consegue nada. Que precisamos de ajuda. Que precisamos de pessoas mais experientes com a gente. E então vem esse estágio 5, que é o encontro. Versículo 4 do capítulo 3 fala: mal havia passado por elas, ou seja, pelas sentinelas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. No estágio 3, ali no versículo 2, ela fala assim: vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Ela acredita que está muito longe, meu amado. Ela acha que está muito distante. Mas só que tem uma coisa engraçada com o Senhor, que quando Ele vê o nosso coração, Ele enxerga o nosso coração. Ele sabe o que a gente está sentindo, Ele sabe o que a gente está desejando. E quando Ele vê o nosso coração desejoso por Ele, Ele então encontra a gente no meio do caminho. Cara, isso é muito bom, velho. É muito bom a gente saber que a gente não vai percorrer o caminho todo, porque Ele vai encontrar a gente no meio do caminho. Lá em Mateus 14, do 22 ao 36, deixa eu abrir aqui, narra a história de Pedro, de quando ele vai andar sobre as águas. Então os discípulos ali, todos eles veem como se fosse um fantasma, e eles se assustam, ficam com medo, cara, que é aquilo? E Jesus fala: calma, sou eu. E Pedro vira e fala: tá, então se é tu, me faça com que eu vá até o Senhor sobre as águas. Eu quero ir até o teu encontro sobre as águas. Pedro sai do barco, então vai. Pedro, ele caminha sobre as águas, mas no meio do caminho ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na situação. Então ele afunda, pede socorro, imediatamente Jesus vem e salva. Imediatamente Jesus vem e salva. Não era só Pedro que estava no barco. Enquanto os outros viram o milagre, ele foi o milagre. Ele experimentou o milagre. Cara, ver o milagre é muito bom, mas você
tá ali, velho, é completamente diferente. Pedro, ele não chegaria mais perto de Jesus ficando no barco. Ele só chegaria mais perto de Jesus se ele andasse sobre as águas. Jesus poderia ir ao encontro dele no barco? Poderia. Mas o que Jesus queria? Que ele fosse. E Pedro largou todo o seu medo e insegurança, que ficou com todos os outros que continuaram no barco. E foi. Pedro, ele não precisou chegar ao destino final. Porque o destino final, que é Jesus, foi ao encontro dele no meio do caminho. O amado foi ao encontro da amada no meio do caminho. Não é permanecendo no barco que andaremos sobre o sobrenatural. Porque o barco vai andar sozinho pela gente. Então o barco vai ter a experiência que era para a gente ter. E mesmo que no meio do caminho a gente venha afundar, porque vem as preocupações, vem as incertezas, vem a insegurança que a gente começa a olhar, o nosso destino final, ele virá ao nosso encontro para nos socorrer. Falar para vocês que é muito melhor, cara. Muito melhor você viver o milagre do que só olhar. É bom ver o milagre, mas viver é melhor ainda. E Jesus nos chama para viver. E nisso daí está muito a questão de obedecer ao chamado de Jesus. A amada passou por todos esses estágios aqui, porque lá no começo o amado convidou ela, mas ela não foi. Pedro não passou por todo esse processo todos esses estágios, porque ele foi mais ligeiro, já pulou logo para o final. Falou, pô, vamos obedecer aqui. Eu passei, cara, 1 ano, velho, desde que o Senhor me falou algo, me trouxe essa palavra. 1 ano. 1 ano praticamente de silêncio. Cara, é desesperador, velho. É desesperador você procurar uma resposta e não encontrar, velho. É desesperador estar num lugar onde não é o lugar que Jesus chamou para estar. As águas, elas não podem impedir o mover do Espírito Santo em nós. Lá em Cantares 8, 6, 7 fala assim: o amor do Senhor é tão forte quanto a morte, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Nenhuma das suas dúvidas, dos seus medos, inseguranças, incertezas, nada disso pode apagar o amor do Senhor por você. Nada disso pode passar uma borracha para o lugar aonde Ele te chamou e onde Ele quer te levar e onde Ele vai te levar. Para você chegar lá, se vai demorar ou não, vai depender de você aceitar ou não. A obediência, ela vai gerar um desconforto em nós. Vai ser desconfortável, vai ser difícil. Quero deixar isso bem claro mesmo. É difícil, cara. É realmente difícil. Mas a obediência também gera em nós crescimento. Se você não quer crescer, você não obedece, simples, beleza. Mas se você quer crescer, você precisa obedecer e encarar desafios que vão demandar um tamanho desconforto em você.
Muitas das vezes vai contra a coisa que você acredita que você tem como verdade ali. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Mas só que para crescer, você vai ter que abrir mão das suas verdades pela verdade que é Jesus. Ele é a única verdade. Queria deixar essas 3 perguntas aqui, vou chamar o Gu já também, encerrando aqui. Você sabe onde você deveria estar? Você sabe, até antes disso aqui, você sabe onde você está? Você sabe o lugar onde você está agora? Não estou falando do lugar físico aqui do prédio, mas o lugar onde você está, no processo da sua vida, da sua caminhada. Você sabe o que deveria viver e estar vivendo? Jesus tem algo além para nós. Jesus tem algo a mais para nós. Jesus nos convida, cara, para crescer. Ficar estagnado, isso aí, essa palavra não pertence ao reino. O reino de Deus é crescimento. Mesmo que durante esse processo de crescimento gere desconforto, dor e sofrimento. O nosso lugar não é no lugar de dor. A gente pode passar por esse lugar, mas ali não é o nosso lugar. A sua situação atual não é o seu lugar. Lá em Filipenses fala, acho que é 4,19, não lembro, que eu prossigo para o alvo. A gente tem que continuar constante, prosseguindo para o alvo. Prosseguir para o alvo, não ficar estagnado. Jesus nos chama para mais do que nós estamos vivendo agora, viu? E é isso. Obrigado, meu amigo. Gente, para a gente orar, não quero estender nada. Enquanto o Gessé pregava, o Senhor me lembrou de um texto que está lá em Mateus 13, 44. Tem como projetar? Aí, mano. Fica aí, segura aí. Mateus 13, 44. Jesus falando: o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, quando o encontra, esconde ele de novo, e então, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha o versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vende tudo o que tinha e a comprou. Esses 2 textos me deixavam sempre muito, porque pensa, né? Se o cara achou um tesouro escondido num campo, por que ele não pegou o tesouro e foi embora? Não é verdade? Aquela coisa de Piratas do Caribe, né? Você encontra um tesouro, você pega, você não precisa comprar o pedaço do fundo do mar. Mas Deus falando assim, Jesus está explicando, quando você tem um encontro com o reino de Deus, você vende tudo que você tem, que é o conforto, você vende toda a segurança que você tem para comprar esse algo novo. Quando eu disse a pregar, eu falei: Senhor, é verdade. Nós aqui, gente, nós somos uma igreja que já experimentou muitas coisas de Deus, de milagres, de curas, de provisão. Não falta testemunho aqui, graças a Deus por isso. Mas às vezes é assim, a gente está vendo o tesouro, a gente está deitado na cama, e Jesus está falando: vem que tem mais. Quantos de vocês aqui creem que vocês nasceram de novo e são filhos de Deus e filhas de Deus? Levanta sua mão.
Qual que é o próximo estágio para você? Já perguntou isso? Já pensou isso? Qual que é o próximo estágio? Seu próximo estágio não é só, tipo, sei lá, servir como líder de célula. Você pode? Pode. Qual que é o próximo estágio? Servir dos instrumentos, tocar um instrumento, servir na mídia, servir alguma coisa? Pode? Pode. Mas isso não necessariamente é o próximo estágio que Jesus está te convidando. Porque o próximo estágio tem sempre a ver com intimidade. Você pode repetir isso comigo? Intimidade? O próximo estágio que Jesus te chama é para intimidade. Você lê Cantares, é uma coisa de gente apaixonada, mano, parece novela. Eu vou, eu vendo, eu entrego. Se a gente lê, fica até estranho, né? Você é como uma macieira. Quem elogia uma pessoa como macieira, né? Fala que é macieira. Mas uma pessoa que está tão apaixonada, ela olha para uma árvore e fala: olha quanta beleza tem ali naquela árvore. Ele olha para uma pomba, gente, pomba é um bicho feio, né? Ele olha para a pomba e fala o que, Gessé? Você é pomba no meio das fendas rochosas. Fica até bonito, né? Por quê? Porque ao olho do apaixonado, a identidade vem, as coisas mudam. Jesus olha apaixonado por você. Sabia disso? Você pode estar no seu pior dia. Jesus olha apaixonado por você. Aí os caras fazem assim, porque parece papo estranho, né? Os machos, Jesus olha apaixonado por você. Por quê? Porque o maior prazer de Jesus, que é a manifestação do nosso Deus e Pai, é conversar, é se relacionar. Mas qual que foi o segredo dessa noiva? Dessa amada? Primeiro ela fica preguiçosa, mas depois ela sabe o que ela tem que fazer. Ninguém chega para ela e fala: vai correr. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela obedece esse impulso. E então, quando ela decide fazer alguma coisa diferente, vem os sentinelas, certo, Gessé? Aparece ajuda, e o noivo vem ao encontro. A gente está querendo que Deus encontre a gente no lugar que a gente está, e Deus está falando: eu estou aqui, ó. Estou aqui sobre as águas. Eu só estou lembrando a mensagem do Gessé, porque assim, gente, quando a gente encontra o reino de Deus, quando a gente encontra Jesus, a gente quer abandonar tudo. Abandonar tudo. Mas Gustavo, e tudo que eu conquistei não é nada comparado ao que Deus quer entregar para você. Então vale a pena a gente avaliar o nosso coração, em qual estágio que a gente está. Vamos ficar em pé, eu vou pedir para o Gessé orar por nós. Gessé foi bem, não foi, gente? Claro, mais vezes, viu? Você se prepara aí. Esse fechamento às vezes é um pouco mais complicado, então eu vou, né? Qual estágio você está? Às vezes você pode estar no primeiro estágio. Deus está afirmando, Jesus está afirmando a sua identidade. Você é meu filho, você é minha filha, você é amado. E isso está incendiando o seu coração, maravilhoso. Esse é o estágio que vai te levar para um próximo. O próximo estágio não é se perder, ficar na cama. O próximo estágio é intimidade mais profunda com Deus. Se você está no estágio onde Deus está afirmando a sua identidade, continua sedento, entra mais em oração, assume um novo compromisso de intimidade com o Senhor e você vai voar. Mas às vezes a gente está no segundo e no terceiro estágio. Nós estamos confortavelmente numa posição. E sabe o que é conforto? Conforto é algo ruim, Gessé? Não. Pô, Gustavo, mas eu ralo no meu trabalho, eu ralo na minha faculdade, isso já me cansa bastante, eu vou arranjar para a minha cabeça. O Gessé falou as palavras dele: a zona de desconforto é o melhor lugar para a gente estar. Eu falei para vocês no final de semana passada de que eu não queria ter filho e tudo, e é um momento desconfortável, mas foi a obediência me levou a conhecer uma outra parte do caráter de Deus, e eu estou dependendo de Deus, e vai ser uma bênção. Você sabe de tudo? Não faço a mínima ideia,
Mas tem um passo que a gente dá a obediência. Gente, esses estágios que o Gessé falou aconteceram já na sua vida alguma vez? Você já ficou desesperado por muitas vezes não saber o que fazer, e aí você buscou a ajuda de alguém, e aí então você teve um encontro com Jesus, e aí depois desse encontro, às vezes a gente cai no comodismo de novo. Vamos parar de cair no comodismo? Vamos falar, Senhor, agora que eu te encontrei, eu só vou agora para cima, eu só vou agora para além. Presta atenção, o comodismo muitas vezes não vai soar para você no seu coração como algo ruim. Às vezes quando você está ouvindo o Gessé, aí o Espírito Santo falou com você, você falou, mas eu não estou confortável em nenhuma área da minha vida, estou ralando, estou trabalhando que nem um camelo, não ganho o que eu mereço, estou estudando aqui, e parece que nada acontece, eu não estou confortável. Pensa aí às vezes, confortável quer dizer, você sente um desejo e um anseio no seu coração, de ir para algo mais profundo com Deus? Se não queima no coração, estamos confortáveis. E é isso que a gente tem que refletir hoje. Qual é o estágio que nós estamos? Eu vou simplificar isso. Tem o primeiro estágio da identidade, mas tem o segundo estágio que é assim, eu estou no conforto. O terceiro, eu estou no desespero. O quarto, eu estou pedindo ajuda. Mas se você está no segundo ou no terceiro, hoje é uma noite de libertação, amém? O Gessé hoje mostrou através da palavra como é que a gente faz para sair do buraco. Mas agora depende de uma atitude de obediência. Pode repetir isso comigo? Obediência? Obediência. Estou na dúvida do que fazer. Busca ajuda. Tem sentinelas. Tem o Espírito Santo. Hoje é uma noite especial na sua vida. Presta atenção nisso. É uma noite especial na sua vida. É um alerta santo do Espírito Santo. E aí? O que você vai fazer? O que você precisa? Gustavo, mas eu não consigo chegar mais cedo, né? Você deu o exemplo da sua geração, né? Não consigo chegar mais cedo no meu trabalho. Mateus 6,6, vai para o teu quarto e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. O teu quarto é o teu quarto, seu quarto é o seu lugar secreto. Não consigo, divido o quarto com meu irmão, com a minha irmã, chato pra caramba. Então arranje outro lugar na sua casa. A garagem pode ser o seu lugar secreto. Uma praça pode ser o seu lugar secreto. O lugar secreto é onde você desliga as coisas e fala, Senhor, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para ouvir teu coração. E eu queria que o Gessé tenha autoridade e direção para orar por nós, nesse sentido hoje. Mas nada a oração do Gessé vai fazer efeito, se nós primeiro não tivermos uma reflexão no nosso coração, em que estágio nós estamos. Feche seus olhos, pense, Senhor, que estágio que eu estou, Pai? Talvez você está com uma dúvida, você está precisando de ajuda. Deixa eu te dizer, às vezes nós temos aqui alguns casais, né, de namorados, noivos aí, casamento, falar, se um quer e o outro não quer pedir ajuda, o que quer pedir ajuda grita mais alto, porque é bom ajuda. É bom ajuda. Se você é solteiro, não está namorando nem nada, fica tranquilo, e é um momento, pede ajuda agora. Não fique esperando, o tempo não cura nada. O tempo só alonga o processo de crescimento. Feche seus olhos. Espírito Santo, sonda o nosso coração, Pai. Em que área nós estamos na nossa vida, Senhor? Nós estamos no conformismo, no comodismo? Ou nós estamos aprendendo de Ti e isso está desbravando? Senhor, primeiro revela qual é a área que nós estamos, Pai. E Senhor, nós te pedimos, nos traz clareza do próximo nível de intimidade que o Senhor tem para nós, Pai. Feche seus olhos, ore aí o Senhor. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, para que toda prisão de comodismo seja quebrada aqui agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que tudo aquilo que tem nos levado a um lugar cômodo, Pai, a um lugar que está confortável para a gente, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo, Pai.
Não mais, Senhor, nós não ficaremos mais presos no nosso quarto, deitados na nossa cama, assistindo um pouquinho, um próximo episódio, outro próximo episódio de uma série. A gente não vai ficar mais passando tanto tempo assim, Senhor, no WhatsApp ou nas redes sociais, Pai. Nós estamos agora, Senhor, declarando, Pai, que toda essa cadeia de comodismo está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, Pai, aqui coragem para eles obedecerem a Ti, para nós Te obedecermos, Senhor. Coragem, Senhor, coragem, Pai, para ir além, Senhor. Coragem para dar o próximo passo, Pai. Eu declaro aqui, Senhor, coragem no coração deles, Senhor. No nosso coração, Pai. Eu declaro, Pai, que a partir de hoje, corações obedientes estão nascendo aqui, Pai. Corações obedientes estão nascendo aqui, Senhor, que não ficarão mais em um lugar acomodado, mas buscarão essa zona de conforto, Pai. E quando essa zona de conforto ficar confortável de novo, eles vão para outra zona de desconforto, Pai. Eu declaro aqui um desejo, Pai, por conhecer mais de Ti, Pai. Um desejo por crescer no conhecimento de Ti, Senhor. Eu declaro, Pai, corações desejosos aqui por mais de Ti, Senhor. Porque é quando Te conhecemos mais que o Senhor revela mais de quem nós somos, Senhor. Eu declaro aqui corações se encontrando contigo hoje, Pai. Corações tomando decisões diferentes, Senhor. Não mais as mesmas decisões que deixavam eles confortáveis, Pai. Mas decisões agora que levam eles para uma zona de desconforto, Pai. Para um lugar de crescimento. Um lugar que é mais perto de Ti, Senhor. E eu declaro, Pai, que a partir do momento que eles obedecerem, Senhor, toda a atmosfera e ambiente dos lugares onde eles estiverem serão transformados, Pai. A partir do momento que houver obediência, todos os lugares onde eles andarem, eles viverão um milagre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. A obediência vai gerar o desconforto, eu anotei essa aqui. Mas a obediência também gera o crescimento.